Olá, que seja essa uma experiência de reflexão e alimento para a alma. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Palavras de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nosso objetivo é inspirar-nos a todos nesse desafiador exercício do amor. Aqui queremos proporcionar um momento de reflexões, sendo que inicialmente leremos o texto e a seguir adicionaremos alguns raciocínios sobre o que foi lido. Se você gostou, ajude a divulgar e compartilhe com quem você acha que pode gostar. Todo o mérito nós dedicamos a Cristo Jesus. Na esperança de que seja de alguma sorte útil os nossos votos de muita paz. Iluminação. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Toda reforma terá de nascer no interior. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar. E do aperfeiçoamento das coletividades surgirá o novo e glorioso dia da humanidade. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espíritas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Neste capítulo, Emmanuel nos elucida sobre a necessidade da iluminação espiritual, da reforma moral, ou seja, do nosso progresso, da nossa evolução. No capítulo 25 de Mateus, há uma conhecida parábola de Jesus, a parábola das 10 virgens, quando Jesus faz a comparação do processo de ascese espiritual ao casamento judaico, em que as virgens carregam suas candeias ou suas lamparinas para acompanhar o esposo até o lugar das núpcias, a chupá, mas não sabem a hora que o noivo vem. Nessa linguagem parabólica, o noivo, simbolizando o Filho unigênito de Deus, e as virgens, nós, a humanidade. Na parábola, as virgens são divididas entre 5 prudentes e 5 insensatas. As prudentes, que carregavam uma vasilha com óleo para alimentar suas lamparinas, e as insensatas, que esqueceram deste detalhe para o serviço ou para a função que iriam desempenhar. Então, em meio à parábola, as virgens insensatas pedem das prudentes que compartilhem o óleo para que elas também possam fazer o seu trabalho. E as virgens sensatas se negam, dizendo que as loucas deveriam comprar. E assim acontece, e quando elas retornam, é tarde demais. O noivo já havia chegado, já havia fechado a porta, e não mais as reconheceu. É interessante essa parábola, porque enquanto a gente se ilumina, nós vamos acendendo balizas de luz pelos caminhos por onde a gente passa, e aqueles que mourejam conosco podem ser beneficiados pelos reflexos do nosso comportamento, do nosso caráter, da nossa evolução. Mas o processo de ascese espiritual, invariavelmente, é individual, interno, e cada um de nós teremos que seguir o nosso caminho. Interessante, porque assim sendo, toda reforma terá de vir do nosso interior, do interior do nosso coração. E quando a gente analisa, por exemplo, o lar, esse grande celeiro dos sentimentos humanos,
a gente percebe o quanto que ele nos prepara para esse trabalho da vida. Então, que a gente não se deixe paralisar pelo comodismo e entenda que todas as revelações divinas, os estudos que a gente faz, são preparativos para o testemunho impostergável, intransferível, que a gente também vai precisar testemunhar para as provas. Não há cristão sem espírito de sacrifício, como diz o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E fazendo uma contextualização com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que, no capítulo 18, que aborda a questão de muitos os chamados, poucos os escolhidos, na parte das instruções dos Espíritos, dá-se-á aquele que tem. É uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 24 a 25. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem, se lhe tirará. E um espírito amigo, tentando reflexionar sobre essa mensagem, vai nos dizer que o que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. E esses esforços que cada um de nós desenvolvemos na tendência ao bem, passam a ser como um imã que chama para nós todas as boas influências dos bons espíritos, de modo a que nós nos sintamos cada vez mais fortalecidos. Quando o evangelista fala, tira-se ao que não tem ou tem pouco, na verdade ele não está dizendo que Deus retira das criaturas o bem que haja dignado realizar. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebeu. Somos nós, o próprio espírito que, pródigo, descuidado, não sabe conservar o que possui e tem que aumentar. Tem uma obra de Joana de Ângeles Espírito, pela psicografia de Divaldo Franco, Viver e Amar. No capítulo intitulado Karma de Solidão, ela vai dizer: o que ora te falta, mal barataste, descuraste o que possuías, né? Descuraste enquanto possuías aquilo de que hoje tens necessidade. Ou seja, mostrando pra gente que essa experiência da solidão por expiação afetiva, ela é resultado da nossa incúria. Então, tira-se ao que não tem, porque nós não tínhamos boas intenções, bons propósitos de cuidar do amor. E aí, não soubemos conservar esse pequeno óbolo. Então, que nós tenhamos coragem, possamos nos colocar no trabalho firme, tenhamos bom ânimo para que possamos produzir os bons frutos da caridade e do amor sempre. Um grande abraço a todos, meus amigos, e nossos votos de muita paz.